Olá a todos, muito boa noite. Sejam bem-vindos à nossa conversa de hoje sobre perdão. Meu nome é Francine Ribeiro e estamos aqui hoje para falar sobre esse lindo tema que é perdão. Eu vou adoçar os nossos corações com um pouquinho de flauta para vocês. Então sejam muito bem-vindos a esse momento que vamos conversar um pouquinho sobre o perdão. E esse tema é muito especial porque é uma frequência muito necessária para a gente seguir adiante. Então vamos iniciar. Eu vou iniciar aqui respondendo algumas perguntas que já me foram feitas antecipadamente. E uma dessas perguntas me perguntaram o que é o perdão de fato, o que realmente é o perdão. Então, vocês podem já fazer perguntas e deixando aí nas caixinhas para eu poder já ir respondendo. Então, eu já vou estar trazendo aqui essa primeira pergunta, que é o que é o perdão de fato. Nós aprendemos desde sempre, né, com os nossos ancestrais e com a nossa vida, que perdão é quando a gente está pronto para redimir o outro de um erro que o outro fez.
que então a gente vai dar os nossos votos de aceitar as desculpas do outro e os votos de libertação de algum erro que o outro cometeu com a gente. Mas na verdade o perdão não é isso. O perdão não tem nada a ver com nós sermos juízes do outro e liberarmos o outro de algum erro. Então eu quero trazer alguns conceitos aqui durante essa live, durante esse momento que a gente está junto aqui. E um dos conceitos é o conceito do livre-arbítrio. Esse conceito é uma lei, essa lei rege o nosso planeta, é uma das leis imutáveis. A lei do livre-arbítrio, ela nos diz que todos são livres para fazer as suas escolhas e experimentarem aquilo que é guiado, aquilo que é atraído, aquilo que escolher vivenciar. Dentro dessas escolhas existe uma coisa chamada a lei da atração, que é uma outra lei. E essa lei diz que nós atraímos, nós somos os responsáveis por tudo aquilo que nós atraímos para a nossa vida. Absolutamente tudo. De alguma forma, tudo que chega para nós, nós permitimos, nós construímos e nós atraímos. Então essas duas leis juntas, a lei do livre-arbítrio e a lei da atração, e já explica algumas coisas pra gente, não é mesmo? Então, se eu estou vivendo uma situação pensando na lei da atração e pensando na lei do livre-arbítrio, de alguma forma eu construí, eu permiti, eu atraí uma situação que eu chamo de desagradável para mim. Eu já não sei porquê, mas eu atraí alguma coisa e aquilo não foi legal para mim. Então a lei do perdão, por sinal, o perdão é uma lei. Sendo lei, o perdão é uma consciência viva. Nós podemos conversar com a frequência do perdão. Isso significa que essa consciência, como vocês podem imaginar assim, poxa, o que Francine está falando? O que é uma consciência? Imagina um anjo. O anjo, ele é um ser que tem uma consciência divina. Agora imagina que um anjo não tem um formato humano, é uma luz, é uma frequência, mas é uma frequência viva, uma frequência consciente. Então no nosso universo existem várias formas de vida e o perdão é uma das leis conscientes do universo, que vem da lei do amor incondicional, Deus, tudo que é. Então o perdão, como essa consciência, ele é a frequência vibratória que faz com que a gente compreenda um cenário que nós criamos e através da compreensão desse cenário ele possibilita que a gente possa aprender com o cenário e seguir adiante. Isso é o perdão, ponto. O perdão não tem nada a ver com o outro. E isso é o que a gente precisa compreender. O perdão só tem a ver com você. Só tem a ver com você. Só tem a ver comigo. O perdão só tem a ver com aquele que escolhe perdoar, que escolhe seguir adiante. Não importa o que eu vivi, eu entendo que eu atraí e eu entendo que teve um motivo de eu atrair aquele cenário, então eu vou fazer uma pesquisa dentro de mim mesmo, que eu sou meu próprio laboratório, para entender por que eu atraí essa situação. Para que ela está me servindo, qual a finalidade dela na minha vida, o que ela quer me ensinar, eu aprender o cenário e seguir adiante. Eu estou aqui trazendo para vocês e com a intenção de trazer uma forma que vocês possam compreender, porque se você quer mudar alguma coisa na sua vida, se você quer realmente mudar o seu padrão vibratório, o perdão é a chave que vai abrir as portas de um novo passo, de um novo caminho, de um novo ciclo. Então, essa frequência chamada perdão vai sempre estar conosco, pelo menos deveria estar conosco o tempo todo, porque ela é a frequência que faz a gente fechar um ciclo que já não nos serve mais, porque já concluiu os aprendizados, porque já passou dessa frequência, e iniciar um novo ciclo. O perdão é único
e exclusivamente, única e exclusivamente a frequência que faz você finalizar um ciclo, iniciar um outro ciclo para seguir adiante. Então, a pergunta é a seguinte: como, sabendo que alguém pode cometer o mesmo erro com você novamente, como é que eu vou perdoar, sabendo que se eu perdoar, a pessoa pode cometer o mesmo erro? Como é que eu vou perdoar alguém sabendo que ele me prejudicou de caso pensado apenas por me satisfazer? São duas perguntas. Podem ir preparando as perguntas que eu vou respondendo à medida que a gente vai evoluindo, tá bom? Então, como eu vou perdoar sabendo que alguém pode cometer o mesmo erro com você novamente? Vamos falar então duas coisas. Primeiro, o que são os erros? Eu quero que vocês pensem sobre isso de uma forma mais ampla possível. O que são erros? A gente pode pensar que erro é tudo aquilo que infringe a moral, que infringe o livre-arbítrio, que infringe o respeito, que infringe, que causa sofrimento, que causa dano no outro, ok? Mais ou menos isso que é erro. Então, se isso são os erros, e que todos nós, inclusive eu, cometemos em vários níveis, por que eu estou atraindo essas pessoas que vão fazer eu viver essa experiência? É isso que eu tenho que pensar. Eu estou atraindo pessoas que me traem? Eu estou atraindo pessoas que me humilham? Eu estou atraindo pessoas que me desprezam? Eu estou atraindo pessoas que são falsas comigo, que falam por trás? Eu estou atraindo pessoas que maldizem o meu nome, por A, por B, por C? O que eu estou atraindo? Coloca aí. Coloca uma situação aí que você possa estar vivendo para a gente conversar mais especificamente sobre. Então, se eu estou atraindo esse cenário, quantas vezes eu posso pensar assim, quantas vezes isso já se repetiu na minha vida? Quantas vezes eu atraí pessoas que me machucaram? Desde a minha infância. Desde quando eu era bem pequenininho, na minha família, nos meus irmãos, meus primos, meus amiguinhos de escola. Como eu me sentia quando eu era pequenininho, na minha sala de aula, com o meu professor, com a minha professora. Como é que foi a minha infância? Como é que foi a minha vida? Em algum nível, tem coisas que se repetem na minha vida até hoje? O que me magoa? E dentro desse contexto do que me magoa e do que não me magoa, eu sinto que eu sou, dentro da trajetória da minha vida, o motorista que estou guiando ou o passageiro que está sofrendo a ação do motorista, dos trancos e solavancos, das viradas, das curvas, dos freios. Eu sou o passageiro que está se sacudindo dentro da minha própria história? Ou eu sou o motorista que estou com o volante na minha mão? Como eu estou me colocando? E aí eu te trago a consciência de que a lei do livre-arbítrio lhe permite ser o motorista ou o passageiro da sua própria história. Você pode ser a vítima da sua vida e apenas sofrer as consequências sem perceber que, mesmo sendo vítima, você é o co-criador. Eu quero que vocês me digam se vocês estão compreendendo o que eu estou querendo lhe dizer, tá? E tragam aqui para mim os seus questionamentos. Então, sabendo que alguém pode cometer o mesmo erro comigo, como é que eu vou perdoar? Voltando, o perdão não tem a ver com o outro, tem a ver com você. Ou seja, se o outro não muda nada, se o outro continua fazendo o que ele está fazendo, o que é que me mantém conectada a esse outro? Por que eu estou ali compartilhando dessas experiências? Por que eu estou nesse cenário, no mesmo cenário? Por que eu não estou num novo emprego, num novo relacionamento? Ou se é uma questão familiar, por que aquilo está na minha vida? Porque eu escolhi esse pai, essa mãe, esse filho, enfim, essa pessoa. O que isso está tentando me mostrar sobre mim mesmo? Quando a gente compreende, a gente finaliza aquele aprendizado, simplesmente muda o cenário.
aquela pessoa que fazia aquilo simplesmente sai da nossa vida, ou a gente sai da vida da outra pessoa, simplesmente é como uma passe de mágica mesmo, simplesmente aquilo desaparece, aquilo dissolve-se e o cenário muda, porque a gente está aqui na Terra, meus lindos amigos e irmãos de luz, nós estamos aqui na Terra não é para sofrer, a gente não está aqui na Terra para tomar caldo da vida, sabe, para se atropelar nas ondas do mar. A gente está aqui na Terra para despertar virtudes, valores. A gente está aqui na Terra para despertar o amor e a nossa divindade. A gente está aqui na Terra para encontrar a energia pura do universo, que é Deus, dentro de nós, no nosso olhar e no seu. A gente está aqui para isso. E a finalidade do universo é nos apoiar para que a gente esteja brilhando e alcance o nosso brilho como o sol. Então, quando a gente entende um cenário, ele simplesmente se dissolve. E o que eu quero dizer para vocês é, imagina que a vida é um teatro. Imagine mesmo. E eu quero que você faça esse exercício agora. Imagine que você, antes de estar na Terra, você era apenas uma centelha, uma bolinha de luz. E que você escolheu experienciar algumas virtudes vindo para a Terra. Mas você sabia que quando chegasse na Terra, você iria se esquecer. Iria se esquecer das questões que você se propôs a vivenciar aqui. Então o que acontece? A gente escolhe pessoas e cenários para que elas nos despertem o que a gente escolheu experienciar, o que a gente escolheu despertar, as nossas virtudes e as nossas inferioridades, para que tudo isso desperte para a gente poder trabalhar melhor as inferioridades e despertar e preencher-nos de virtudes. As pessoas são exatamente o que a gente precisa para despertar aquilo que está ali precisando ser visto, seja a tendência de se magoar, seja a tendência de se sentir menor do que o outro, seja a tendência de se esconder, seja a tendência de agredir, de responder, de ser muito reativo, seja a tendência de se vitimizar, seja qualquer tendência. As pessoas são como carteiros que vêm trazer para a gente o nosso tesouro, aquilo que a gente veio fazer na Terra. Então, essas pessoas são os nossos presentes. A gente não precisa dizer isso para o outro, porque o outro pode ser que não entenda. Mas a gente pode sentir isso. E a gente pode olhar para o outro e fazer um exercício na nossa mente. Um exercício onde você tira o rosto do outro. Imagine que você vai apagar o rosto do outro. E você vai vê-lo sem rosto. Todas as pessoas, todas sem rosto. Ou você mantém essa visão, ou você imagina o seu rosto no rosto de todo mundo. Ou você imagina o rosto de um anjo, de Jesus Cristo, de Mãe Maria, da pessoa que você ama e que você admira. Coloque ou sem rosto, ou o seu rosto, ou o rosto de um ser iluminado. E você imagina que esse outro ser, que está lhe causando desconforto, é algo que está tentando lhe mostrar a sua própria parte que precisa ser vista, compreendida e amada. Por exemplo, uma pessoa que não consegue dar limites ao outro, uma pessoa que não consegue entender os seus próprios limites e que se atropela, permite-se ser invadida, permite-se ser manipulada, automaticamente, inconscientemente, ela vai atrair pessoas que a invadam, para ela poder treinar, dizer, não, até aqui, o limite é esse. Então, é meio que estranho, mas eu gostaria muito que vocês compreendessem isso que eu vou falar. Ninguém está te machucando. Ninguém quer que você sofra. O universo e ninguém quer que você sofra. É apenas uma experiência para você se ver, para você se enxergar,
para você se conhecer profundamente e entender onde estão as suas fraquezas e onde está a sua força. Tudo que você está vivendo, que eu estou vivendo, que eu já vivi, que você já viveu e que você viverá, tudo isso são oportunidades para esse laboratório que é a gente lapidar-se como um diamante. Só que a gente aprendeu que o diamante precisa tomar muita pancada, assim, né? Para poder ele ser lapidado e brilhante. Só que hoje nós estamos vivendo uma nova era. Um momento muito especial na Terra, onde muitas energias e consciências luminosas estão vindo, acelerando o nosso processo de despertar divino, nos proporcionando mudar verdadeiramente, sem precisar mais de sofrimento, sem precisar mais de karma negativo, de punição, de nada disso, de chicote, de nada disso. Nós podemos simplesmente pedir para que esse diamante esteja cada vez mais brilhante, imaginando ele assim, e ele vai ficar lapidado, experimentando-se através do amor e da luz e das virtudes e não mais do sofrimento. Nós não precisamos mais do sofrimento para sermos felizes e realizados e plenos. Mas se nós acreditarmos que ainda precisamos, isso será a nossa realidade. Porque o que a gente acredita é o que nós vivemos. E isso é um outro ponto que eu gostaria que você anotasse aí, ou em algum lugar, ou na sua mente, ou no seu coração. O que você acredita que você merece, o que você acredita que está disponível para você viver, é o que você irá viver. Mesmo que seja um comando inconsciente, isso é o que acontece na maioria das vezes. 95% dos comandos que estão norteando a nossa realidade, a construção dela, são inconscientes. E por isso as pessoas e os cenários são tão importantes, entendam. Porque essas pessoas e esses cenários estão fazendo o meu papel, o papel do meu inconsciente, de me mostrar o que eu não estou vendo, o que eu estou construindo. Então, se eu estou atraindo agressão, é porque eu tenho uma agressão dentro de mim. Se eu estou atraindo traição, é porque eu tenho traição dentro de mim, mesmo que esteja escondido, mesmo que eu não haja dessa forma, mas eu tenho uma frequência dentro de mim. Se eu estou sendo manipulada, é porque tem algo dentro de mim que acha que precisa ser manipulado para controlar a minha agressão. Ou para aprender a dar limites e dizer, olha, chega, esse é o meu valor, o meu alto valor. Mas esse chega não é para o outro. Essa é a parte gostosa do aprendizado. Esse chega é para você dizer, olha, chega. Eu não vou mais permitir atrair pessoas abusivas. Eu vou dizer não, tchau. Mas não é de uma forma descartável. É de uma forma respeitosa, de dizer, eu agradeço a experiência que nós tivemos juntas e eu sigo o meu caminho. Isso é perdão. Eu agradeço a você pela experiência de ter me trazido esse despertar, esse gatilho que fez eu entender que eu tenho que me valorizar, que fez eu entender que eu preciso me amar, que eu preciso me respeitar. Então o outro, ele está nos servindo de espelho para a gente entender o nosso termômetro de amor, de valor, de segurança, de confiança, de respeito, de tolerância, de amorosidade, de solidariedade, de compartilhar com o outro, de interação. O outro é o meu espelho para eu entender o meu termômetro de quais virtudes estão ativas, quais virtudes estão dormindo. Então o outro é o meu presente. Se você visualizar isso, já vai sanar um monte de coisa. Então, aqui eu já respondi essa pergunta. O que eu faço se alguém comete o mesmo erro? Eu não posso fazer nada se alguém comete o mesmo erro. Diz, ok, tchau, siga adiante. Para que você vai atrair a mesma pessoa de novo e cometendo o mesmo erro com você? Então,
O que essa experiência com essa pessoa te ensinou? Aprende e segue adiante. Você é livre no universo. E eu preciso, eu gostaria que você se colocasse nesse lugar. De se sentir livre. Livre para escolher as pessoas que você quer se relacionar, seja de amizade, seja de trabalho, seja de relacionamento. Para que você se sentisse livre como co-criador para se relacionar com as pessoas que você escolhe se relacionar. Você é completamente livre. Você não precisa estar se sentindo coagido pelas situações. Aprende com elas e traz uma nova frequência. Outra pergunta. Como eu vou perdoar alguém sabendo que ele me prejudicou de caso pensado, apenas para se satisfazer? Então, se uma outra pessoa está me prejudicando de caso pensado, eu tenho que perguntar por que eu estou atraindo alguém que quer me prejudicar. O que é esse prejudicar? Então, é sério essa questão de se avaliar e de pensar assim, o que é me prejudicar? Por que eu estou me sentindo prejudicada? Por que eu estou me sentindo vítima dessa história? Por que eu sou um passageiro disso? Por que eu não estou com um volante da vida na minha mão? Por que eu me sinto refém, sabe? Por que eu me sinto refém? Se alguém se satisfaz em machucar o outro, é o momento do outro de experiência. Alguém me pergunta também sobre os exercícios de perdão dentro do Theta Healing. Eu vou falar alguma coisa sobre isso, mas dentro do Theta Healing, quem não conhece, Theta Healing é uma ferramenta de cura, de autoconhecimento que nos possibilita despertar de todos os nossos dons e potências e habilidades psíquicas. É uma ferramenta trazida por Vaiana Stable, que é uma linda americana, uma pessoa incrível, que traz esses ensinamentos pra gente. E é essa técnica que eu sou instrutora e, enfim, a gente vai falar que, assim, o exercício do perdão dentro do Theta Healing tem vários exercícios de perdão. Tem um outro curso dentro do Theta Healing que é Você e o Criador, que a gente também ensina uma outra forma de perdão. Mas eu vou passar uma forma de perdão aqui pra vocês, tá bom? Isso que eu falei pra vocês já é uma forma de você visualizar o perdão. Visualizar a pessoa sem rosto, visualizar que ela é apenas como um carteiro que veio te trazer uma notícia que você não sabe, ou que você não se lembra sobre você mesmo. E ela veio simplesmente lhe mostrar algo sobre você. E você tira o rosto dela, ou coloca o seu, ou coloca de um anjo, de alguém que você admira, e entende que aquilo ali é uma experiência para você aprender algo, e você aprende, agradece essa pessoa e segue adiante. Isso é perdão. Tem uma outra pergunta que é: como perdoar e se auto-perdoar com leveza e poder desfrutar das relações? Isso é uma pergunta muito importante. Porque, vamos lá, na verdade, o perdão começa e continua conosco, dentro de nós. O auto-perdão é a chave. Na verdade, o autoconhecimento, o auto-perdão, o amor próprio, o auto-respeito, auto-segurança, autoconfiança, auto-tudo. Porque a gente é o motor que cria. Nós somos, imagina um projetor de slide. A projeção é o que a gente enxerga, mas a criação da projeção está dentro. E se eu sou o construtor dessa projeção e eu entendo isso e vou para dentro dos meus programas alterá-los, automaticamente a minha projeção de vida ela vai mudar. E eu gostaria muito que vocês entendessem isso. O que nossos olhos enxergam é apenas a projeção que nós aqui dentro estamos construindo. Então, o auto-perdão é o perdão que nós devemos praticar. Olha, vocês podem até pensar assim, mas Fran,
Eu não tenho mágoa de mim mesmo. Eu não tenho nada para me perdoar. A gente que pensa. Porque lembre que 95% está inconsciente. Avalie se você tem ressentimento, se você se sente inferior em alguma coisa, se você tem vergonha de alguma coisa, se você se sente culpado por alguma coisa, se você sente em algum nível vergonha ou vitimização em alguma coisa, se você sente rancor em alguma coisa, se você sente raiva ou impotência em algum nível, se você sente qualquer desconforto no seu coração, se você precisa que as pessoas te aceitem, se vocês precisam que as pessoas te admirem, se vocês precisam que as pessoas te amem, olhem para você e te ouçam, se você precisa de algum tipo de reconhecimento, é porque você precisa se perdoar. Só que isso pode estar completamente inconsciente. Porque o perdão significa eu assumo quem eu sou, o auto-perdão. Eu assumo as minhas responsabilidades, eu assumo a minha potência, eu assumo o que eu dou conta de fazer hoje, eu assumo. Eu assumo esse erro, né? Porque na verdade não existem erros, existem experiências necessárias para a gente ir aprendendo questões, mas eu assumo as minhas ações, as minhas escolhas, e mesmo assim eu entendo que eu tenho valor. Eu mantenho a dignidade e a honra da minha própria essência, da minha própria existência, e eu sigo adiante. Eu aprendo com as experiências sem me punir, mas com gentileza, com coragem, com segurança, com força, com carinho, com uma sensação de se nutrir, de aconchego. Então, isso é auto-perdão. Eu preciso me perdoar. Eu faço perdão, e quanto mais eu faço perdão, mais eu fico forte. E não é no meu dia a dia, mas é em algo lá dentro de mim. Quando eu percebo alguma resistência em algum nível de alguma coisa, eu vou procurar lá dentro. Se tiver um ressentimento, significa que se tem ressentimento, gente, é porque eu tô querendo que o outro faça algo que ele não fez, que eu acho que ele deveria ter feito. Eu tô colocando uma expectativa e eu tô querendo que o outro seja de alguma forma específica. Então a gente atrai o ressentimento, a gente fica magoado porque o outro não foi da forma que a gente acha que ele deveria ser. Então esse ressentimento significa que eu construir uma energia de aprisionamento, de um sofrimento que a gente chama de mágoa, raiva, frustração, decepção, e vários nomes a gente dá isso. Isso significa que quando a gente se machuca, a gente precisa se perdoar. Porque nós estamos construindo uma chaga. Nós estamos construindo. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo esses dias. Olha, foi uma coisa muito besta, aparentemente. Eu tava com o meu amor, eu não vou entrar muito assim em muitos detalhes, porque senão eu vou me alongar muito aqui, a gente só tem alguns poucos minutos. Eu queria que ele tivesse feito uma coisa comigo e ele estava no momento dele, vivenciando outras coisas. E ele não fez ou não percebeu o que eu queria, o que eu estava precisando, e ao mesmo tempo eu estava fazendo uma sessão e eu fiz uma sessão e com uma pessoa muito linda, e foi uma sessão muito maravilhosa, e a gente acessou exatamente isso, uma memória em que nós dois, eu e meu amor, estávamos vivenciando a sensação dele não me ouvir, não me ver completamente. Automaticamente ativou uma mágoa, um ressentimento, e a minha garganta travou. A garganta é a expressão, a nossa expressão no mundo. E eu senti aquilo e eu falei, caramba, eu dava risada de mim mesmo, né? Eu falei, meu Deus do céu, como a gente constrói as coisas do nada. Tipo assim, eu e meu marido, que é a minha alma gêmea, a gente tem uma relação hiper dripla e maravilhosa. A gente tá junto o tempo todo, ele me ouve, ele me vê, ele me compreende. Ele tá comigo 100% o tempo todo, ele me apoia em tudo. Mas foi tipo assim, milésimos de segundos,
milésimo de segundos foi o suficiente para ativar memórias, foi o suficiente para ativar crenças, foi o suficiente para ativar emoções, foi o suficiente para trazer um pequeno desconforto na minha garganta. E aí a gente conversou, eu falei tudo que eu estava sentindo para ele e melhorou mais ainda a nossa relação e cada vez que acontece alguma coisa com ele ou comigo, a gente compartilha isso e a nossa relação só melhora, a gente aproveita as situações de gatilho para melhorar a nossa relação. A gente não pega aquilo, cria um problema e machuca o outro, não, a gente simplesmente conversa e abre o nosso coração. E eu falei pra ele, amor, eu tenho certeza, eu tô vivendo isso e não tem nada a ver com você, isso tem a ver comigo e tá passando isso pela minha cabeça, eu tô sentindo isso e aconteceu isso comigo. E simplesmente ele me olhou, me abraçou e falou que estava do meu lado e enfim, a gente conversou e enfim, foi lindo. E tá tudo bem, eu só tô mostrando pra vocês que existem questões que a gente pode transformar aquilo numa grande pedra e parar a nossa vida e achar que a gente transformar aquilo num sofrimento real, verdadeiro, adoecer. Ou a gente pode simplesmente transformar aquela pedra num degrau e ir mais além, mais adiante. E cada vez que eu estou nesse caminho de autoconhecimento, de despertar, tanto na minha vida quanto na vida de outras pessoas ensinando, e quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Então, eu estou nesse caminho e cada vez é mais leve viver. E cada vez é mais gostoso compreender que a gente tem escolha de pegar a mesma situação que antes, lá atrás, seria um transtorno, a gente ficaria emburrado, chateado e prenderia o nosso coração, transformar a mesma situação no motivo de melhorar, no motivo de crescer, no motivo de, de transformar aquilo num presente. É impressionante como a gente tem as mesmas, a escolha, a gente pode fazer escolhas diferentes e vivenciar coisas opostas no mesmo cenário. É uma questão de perspectiva. Como é que eu vou enxergar aquilo que está acontecendo? A gente acha que tudo é pra gente, que o mundo está fazendo aquilo para nos machucar, a gente acha que tudo é pessoal e não é, gente. Não é pessoal. Então, o auto-perdão, quando a gente compreende que eu não vou me machucar porque eu não quero me machucar. Eu não vou me machucar com o outro porque eu não quero me machucar. Isso é auto-valor. Isso é autocuidado. Eu vou me manter na frequência de amor, de luz, de tranquilidade, porque eu mereço. Não tem nada a ver com o outro. O amor próprio, não do ego, e nunca eu vou falar que é a partir do ego, mas a partir da sua alma, a partir da sua essência mais elevada. O amor próprio é quando você entende que você é importante como todos são e que você pode honrar a sua existência e ter orgulho no bom sentido de ser você. Você não precisa ser perfeito aos olhos humanos para estar feliz. Porque pelos olhos da frequência divina, pelos olhos do Criador, nós já somos perfeitos. Estamos vivenciando esquecer que somos para lembrar que somos. Então, o auto-perdão é quando a gente adquire a autorresponsabilidade sobre as nossas escolhas, quando a gente não mais culpa o outro pelo sofrimento que está chegando, pelas coisas que estão acontecendo na nossa vida. Teve uma vez que eu estava no consultório eu já contei essa história algumas vezes, mas veio aqui pra mim, pra eu contar de novo. E veio uma pessoa, eu estava atendendo, e ela me pediu um recibo para reembolso de várias sessões, sendo que ela não ia continuar, ela só tinha feito 1 ou 2 sessões. E aí eu falei pra ela, olha, eu não posso te dar esse recibo porque você não vai fazer sessões. Se você fizesse, eu até poderia adiantar o recibo pra você, mas não tem como eu vou te dar um recibo de coisas que você não vai fazer comigo? E ela se chateou muito, muito, muito. E ela gritou muito, muito, muito. E ela colocou toda a voz pra fora, assim, sabe? E ela falou coisas
muito, que a gente poderia dizer que seriam ofensivas. E ela foi embora, né? Foi embora bem chateada comigo. E eu fiquei olhando. Enquanto ela falava, eu ficava olhando nos olhos dela profundamente. E eu estava só ali olhando. Estava só olhando. Naquele momento não passou nada na minha cabeça. Eu só estava olhando para ela. E quando ela foi embora, eu fechei os olhos e eu disse: Deus, me mostre onde está essa agressão dentro de mim. Porque se essa pessoa chegou para mim de graça e trouxe essa energia para mim, é porque essa energia está dentro de mim, o meu campo atraiu essa energia. Então Deus, por favor, me mostre. E eu encontrei. Eu encontrei muitas vezes essa agressão dentro de mim. E no meu dia a dia, eu não sou uma pessoa que sou agressiva. A minha forma de resolver as coisas e de me comportar não é uma energia agressiva. Mas em algum nível, lá dentro, pode estar lá no meu inconsciente. E eu encontrei. E cada vez que eu vou curando e que vou levando amor para esse lugar que está ferido, né? Que interpretou alguma coisa e que se feriu, cada vez que eu vou trazendo para esse lugar amor, perdão, compreensão, quem vai levando isso? Eu para mim mesmo. Cada vez que eu vou fazendo isso, eu vou me empoderando da minha própria vida e vou pegando o volante da minha trajetória. Então, o processo e o caminho de perdão é liberar o outro da obrigação de te amar. Liberar o outro da obrigação de ter que te apoiar, de ter que te nutrir, de ter que te admirar. E ser o seu próprio foco e sua própria fonte de nutrição. Claro que quando a gente é criança, a gente está ali aprendendo com os nossos pais. Mas quando a gente cresce, nós devemos virar os nossos próprios pais e sermos absolutamente autorresponsáveis e empoderar-nos estando autorresponsáveis por essas escolhas. E o perdão é quando você libera as pessoas dessa obrigação. Quando você diz: está tudo bem. Eu libero também a minha expectativa de ser de uma forma ou de outra para que os meus pais se orgulhem de mim. E eu vou dizer uma coisa para você. Se você for o seu melhor, se você estiver cumprindo a sua missão, estiver te amando de verdade, se você estiver alinhado à sua alma, ao seu coração, e você brilhar, a sua ancestralidade vai ficar feliz com isso. Então não se preocupe com isso. Simplesmente siga adiante sendo o seu melhor, sem colocar no outro a responsabilidade de lhe trazer o que você quer. Você tem que ser o seu motor, não o outro. O outro é o motor dele. E outra coisa, quem é o seu pai, a sua mãe, o seu marido, a sua esposa, o seu filho, o seu vizinho, o seu patrão, o seu funcionário? A não ser pessoas que também estão vivenciando as suas próprias questões. E que num contexto mais amplo, todos são centelhas de luzes, todos são luz que estão aqui para experienciar questões. Eu li esses dias atrás, num livro chamado A Terra, e dentro desse livro tinha uma parte que dizia assim: vocês são mestres e vocês vieram à Terra para se lembrar disso. E são as experiências nocivas, tipo assim, é quando você é mal que você recolhe mais aprendizados para sua alma do que quando você é certinho demais, quando você quer acertar tudo, quando você quer ser perfeito. Isso não é um estímulo para a gente ser mal. Isso é uma compreensão de que estamos aqui para aprender. E muitas vezes, quando a gente tem muitas experiências, aquilo está rico de aprendizados. Porque a gente vive querendo matar o nosso lado ruim. A gente vive querendo calar a boca do ego.
A gente vive querendo matar o outro porque errou. A gente vive com um revólver, uma faca pra gente, pro outro, pro mundo. Mas todas as experiências são apenas oportunidades de crescimento, de despertar. E quando essas experiências estão recheadas de questões, elas estão recheadas também de aprendizados, de oportunidades de aprendizados. Quando a gente para com medo, querendo ser certinho demais, a gente está parando também de experimentar, de crescer. Então vai para a vida, vai para o campo de experiência, se experimenta. Se você acha que tem egoísmo, experimente o egoísmo com você mesmo, com a sua situação. Você pode olhar para si mesmo e entender que todos são especiais. Então, temos uma voz especial aqui, que é do meu gatinho. Então, isso é o auto-perdão, sabe? Quando você entende que o outro não tem nada a ver com a sua história. O outro é apenas um reflexo das suas próprias construções, das nossas próprias construções. A Lidiane fala, eu acho que tudo que alguém faz com a gente é porque nós já fizemos com alguém. Sim, de alguma forma está no nosso campo, ou nós já fizemos ou nós ainda estamos fazendo. Nise fala, muito bom quando o nosso companheiro tem a mesma caminhada. Gente, deixa eu falar sobre isso um pouquinho. Esse corpo tem 44 anos e eu tô com o meu amor, que é um dos maiores presentes da minha vida. Eu tô com o meu amor, que é um dos maiores presentes da minha vida, há 5 anos. A gente vai fazer 5 anos juntos. E assim, não foi sempre assim, sabe? Para eu atrair essa pessoa linda do jeito que ela é, para eu poder vivenciar o que eu vivencio hoje, eu me trabalhei. Eu liberei, eu perdoei muito a mim, aos homens, às mulheres, aos outros. Eu aprendi a respeito, eu aprendi a me respeitar, eu aprendi a colocar limites, eu aprendi a saber quando ceder, quando não ceder, eu aprendi que eu podia amar sem me esquecer, né? Sem se esquecer de mim. Eu aprendi muitas coisas. Eu passei por um processo de autoconhecimento e de transformação profundo para ter essa relação que eu tenho hoje com o meu marido, com o meu amor. Então, não foi sempre assim. Isso significa que isso pode ser construído. As coisas não aparecem na nossa vida, simplesmente elas são construídas. Então, o tempo de construção disso é de cada um. Você pode construir muito mais rápido do que eu construí. Por quê? Porque hoje tem o Theta Healing, que é uma ferramenta que simplesmente ensina a gente a instalar as coisas, que faz a gente tirar traumas muito rapidamente. E para eu fazer esse processo com ele, eu não tinha Theta Healing ainda. Eu tenho Theta Healing na minha vida há 4 anos e alguns 4 anos e meio, mais ou menos. Então, vocês podem hoje com o Theta Healing. Tem muitas ferramentas e essa é uma ferramenta mais poderosa que eu conheço para transformar crenças e tirar você de um lugar para outro lugar. Então, você pode saber que você não precisa ser mendigo de carinho. Você não precisa ser mendigo de atenção. Você pode escolher a pessoa que esteja na mesma frequência, a pessoa que está ali compatível com o que você quer viver. Claro que para você atrair alguém compatível, a gente sempre atrai alguém compatível. Para a gente atrair alguém nesse momento de paz, de respeito, a gente tem que estar também sabendo viver paz e respeito interno e com o outro. Então é um processo de espelhamento. Quando eu entendo o espelhamento do outro, que o outro é meu espelho, que o outro está ali me mostrando as minhas próprias partes, então eu aproveito aquilo para aprender, crescer junto, e aí sabe, é um processo assim, e é assim que eu sinto a minha vida. Então, algumas semanas atrás, eu fiz um dos cursos do Theta Healing que se chama Jogo da Vida. É um curso eletivo,
Então, a eletivo significa que foi uma outra pessoa que canalizou, e Vaiana, que é a fundadora do Theta Healing, ela foi apresentado para ela para incorporar no Theta Healing, e assim foi feito. Então, esse curso que eu fiz ativou uma memória em mim muito profunda, e que eu sentia muita raiva. Do nada, simplesmente do nada, eu comecei a sentir raiva. Eu comecei a sentir muita raiva, muita raiva. E aí, gente, foi muita raiva. Foi raiva não, foi ódio. Eu sentia ódio de tudo, da humanidade, das pessoas. Eu queria que todo mundo fosse destruído, e eu queria simplesmente desintegrar as pessoas. E eu ficava olhando pra mim, sentindo aquilo, porque eu já aprendi a separar as emoções que vêm de mim, porque eu não sou as emoções, eu sou a minha consciência e a minha essência. Então aquelas emoções estavam lá dentro de mim e eu estava assim, tá bom, eu estou sentindo esse ódio, certo, de onde ele veio, mas estava muito forte. E resumindo para vocês a história, vieram alguns anjos para me ajudar a fazer esse processo, e eles me disseram que eu estava fazendo aquilo e vivendo aquilo durante algumas memórias e existências para experimentar empatia, para ajustar o meu nível de empatia, de que eu podia sentir o outro sem permitir ser abusada, e que eu podia sentir o outro sem permitir ser abusada e sem ter que me fechar completamente para poder viver. Porque dentro dos meus sistemas tinha que, se eu me abrisse para o outro, eu ia me misturar, de tanto que eu sinto como que é o outro, a alma do outro, e percebo o outro e simplesmente vou esquecendo de mim, isso nas minhas memórias. Ou me fechava completamente no meu mundo e tipo assim eu tô protegida, completamente fechada eu tô protegida, só assim eu posso ser quem eu sou. Então veio essa memória lá de trás com alguns resquícios para que eu pudesse ajustar mais ainda o meu sentido de empatia. Porque é muito, muito fácil para mim eu ler o outro, eu saber o que o outro está pensando, sentindo, desejando. É muito fácil eu ler a alma do outro. Eu faço isso o dia inteiro, eu faço isso nos cursos, eu faço isso no consultório. Então, é para alinhar mais ainda meu nível de empatia. E aí eu percebi, atendendo, que é muito mais comum do que eu imaginava as pessoas que sentem isso. É quase crenças coletivas. Existe um ódio coletivo da humanidade. Existe uma questão coletiva de que o outro machuca e que a gente tem que estar bloqueado para não ser machucado novamente. Aí a gente cria ressentimento, porque eu ressentir faz eu me afastar do outro. Então eu crio um mecanismo para estar protegida com a minha mente, para eu me sentir protegida de não ser machucada, mas isso é uma ilusão. Porque se todo mundo produz ódio, todo mundo produz raiva para se afastar do outro, a gente vai estar atraindo as mesmas coisas e alimentando a mesma frequência. O que a gente precisa é aprender a se amar, e aprender a se nutrir e a liberar o outro da responsabilidade de ter que nos aprovar, liberar o outro da obrigação de ter que nos amar. E aí a gente vai se nutrindo, se empoderando e assumindo a nossa própria existência, a nossa energia, honrando a nossa forma de ser e perdoando o que a gente não dá conta e fortalecendo e suprindo e acolhendo o que a gente dá conta. Então, esse processo é empoderador. Auto-perdão, autoconfiança, autossegurança, amor próprio. Qualquer ciclo desses que eu falei é necessário auto-perdão. Você só vai conseguir amar você se você se perdoar. Você só vai conseguir entender mais a segurança interior, ativar isso e a autoconfiança se você se perdoar. Se perdoe, simplesmente se perdoe do que você acha que você deveria fazer, do que você acha que você deveria conseguir. Se perdoe e diga, ok, é isso aqui que eu dou conta hoje. E o que eu posso fazer para subir um pouquinho, que seja uma formiguinha, um passinho de formiguinha, um degrauzinho de autoconfiança ou de qualquer coisa que eu queira na minha vida. Trace metas para você. Metas gentis.
Não metas que vai ficar com chicote na mão, eu vou ver se você consegue. Não, meta gentis. Se você não conseguir, você pergunta o que eu preciso para conseguir. Então vá mais para trás se você precisar, observe melhor. O que eu preciso para conseguir? Preciso mudar de rumo, mudar de rota, mudar de profissão, mudar de roupa, trocar meu guarda-roupa, jogar aquele sapato velho fora e comprar. Eu estou trazendo várias situações, várias hipóteses. Eu preciso meditar mais, eu preciso me conectar com Deus. Então, enfim, existem escolhas, existem caminhos e existem muitas opções.